Eu vivi o golpe de 64 no Brasil quando eu tinha 16 anos. E depois, quando eu me exilei no Chile, naquele período da ditadura brasileira, eu também vivi um segundo golpe, que foi o golpe contra o governo do Allende. E a experiência desses dois golpes me faz, hoje em dia, estranhar um pouco a discussão sobre não vai haver golpe. Eu entendo perfeitamente, né, e acompanho o que é a crise política que nós estamos atravessando, mas quando eu lembro dos dois golpes que eu vivi, a visão do golpe, o ruído do golpe é o ruído das lagartas dos tanques passando na rua, ou dos aviões sobrevoando o Palácio de La Moneda, no Chile, e bombardeando o Palácio do Presidente da República. De modo que o golpe, para mim, está associado a um levante militar, né? Então, eu entendo que o sentido da discussão de golpe hoje é um golpe no sentido metafórico, quer dizer, alguém que não ganhou o poder pelas urnas e que agora está querendo conquistar esse poder através de um processo de impeachment, né? Mas, para quem viveu dois golpes, é muito estranho a gente dizer não vai ter golpe, porque não tem militar na rua, eu espero que não tenha, né? Que eles continuem onde eles estão, né? E que a gente encontre uma solução que seja institucional, que não signifique a ruptura democrática, a ruptura das leis, e que, ao mesmo tempo, tenha legitimidade. E isso é que está me parecendo mais difícil no momento. Porque, mesmo que boa parte dos juristas digam que não seria golpe caso a presidenta seja afastada pelo Congresso e depois pelo Senado, porque isso está previsto na Constituição, se isso acontecesse com outro Congresso e um outro Senado, eu até poderia aceitar. Mas acontecendo com este Congresso e com este Senado, eu considero que a emenda é muito pior do que o soneto. Quer dizer, se há muitos problemas no governo Dilma atual, e eu acho que o PT deveria reconhecer que há, em vez de fazer um discurso de que não há problemas, né? É muito mais sério um governo dirigido por um PMDB, um partido deste tipo, e por seus aliados, né? Que nunca saem do poder. Na verdade, eles estão saindo porque eles estão passando para a fase seguinte, para o próximo governo, né? Metade deles corruptos, metade deles processados por corrupção. Ou seja, temo que não haja acho que não há uma crise de legalidade. Eu acho que é uma crise de legitimidade profunda. Algo muito semelhante ao que aconteceu com a Argentina naquela época em que a cada 2 dias um presidente da República era posto abaixo. O presidente, o vice-presidente, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, e o povo ia na rua e gritava assim, que se vaiam todos. Quer dizer, que ninguém prestava. O que nós precisávamos, e eu acho que se a Dilma fosse suficientemente generosa para pensar isso, talvez não caiba só ela, a muitos de nós, era sugerir eleições gerais de novo, e para tudo. Presidente da República, vice-presidente, obviamente, que tem que ser 2, Congresso e Senado. Nós precisamos reconstituir uma legitimidade da representação política no país, antes que nos vejamos numa crise maior ainda. Então, quando eu penso no 31 de março, em todo o horror que aconteceu depois, o que ele foi, os anos todos de ditadura, a luta para derrubar essa ditadura, eu não vejo muitas proximidades. Acho que vivemos um outro tipo de problema, gravíssimo também, mas muito diferente. Eu acho que a gente está aqui hoje, no dia 31 de março, né? Eu jamais poderia esperar que, né, mais de 30 anos depois, a minha geração que lutou contra a ditadura, que não viveu praticamente a ditadura, mas é uma geração pós-ditadura, e que lutou dentro do campo do terreno da educação contra a ditadura militar, conseguimos derrubar a ditadura, e praticamente assim é bastante surpreendente e lastimável que 30 anos depois a gente esteja aqui tentando ainda defender a democracia no país, né? Não se trata mais de um golpe militar, mas é um golpe inusitado, né? Onde mídia, né? Poder judiciário e imprensa toda, né? Articulando, né, um golpe à Constituição, né? Em nome da corrupção, tenta-se montar um tribunal, basicamente um tribunal de inquisição, né, contra pessoas que não têm nenhum crime comprovado, né, e nem são réus de crime nenhum. Então, o que é lastimável é esse Estado. Então, acho que hoje, na data de hoje, eu acho que eu fico muito contente de ver, né, pelo menos o Salão Nobre da Faculdade de Educação lotado, e espero que as ruas também, para a gente poder continuar lutando contra esse golpe e fazer tudo possível para que ele não aconteça.
Sobre a importância desse evento, eu digo que ele é fundamental, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo uma política em que há muita disputa, né, por poderes. Então, o Brasil ele não está precisando dessa disputa que vai acarretar uma divisão maniqueísta, né, na nossa sociedade, já está provocando essa divisão, e nós precisamos refletir, né, sobre o sentido do chamado golpe, né? Quer dizer, afinal de contas, quando nós dizemos que não haverá golpe, o que é que nós estamos entendendo por isso? Que relações de força estão presentes no cenário da sociedade brasileira, no cenário político, não é? É um momento de parada, de reflexão não partidária, né, para que a gente consiga conectar, fazer conexões entre os diversos fatos, sem maniqueísmo, sem violência. Precisamos parar, precisamos aprender a conversar, mesmo tendo pontos de vista diferentes. Então, eu acho que esse evento, ele propicia essa conversa, essa reflexão. É dessa forma que eu encaro a importância desse evento. Nós estamos aqui hoje abrindo um evento sobre o golpe, a ditadura e a educação, relembrando aí os 20 anos de ditadura, os eventos que deram origem ao golpe e os efeitos causados na educação e cultura. Bom, é um evento extremamente importante porque nós precisamos manter a lembrança permanente desse evento para que ele não ocorra. Em primeiro lugar, para que não ocorra. Em segundo lugar, para que a gente tenha consciência do que ele causou sobre a vida social em geral no país e na educação em especial. Quer dizer, a ditadura implantou a sua própria legislação educacional, implantou disciplinas como educação moral e cívica, estudos de problemas brasileiros do ensino superior, profissionalizou o ensino médio de uma forma absolutamente inviável, em primeiro lugar, e inaceitável do ponto de vista pedagógico, por outro lado. Então, tudo isso marcou uma geração e ainda há traços indeléveis, né? Traços muito claros dos efeitos desses 20 anos de ditadura sobre a população brasileira. Então, nós precisamos recordar, ter consciência disso que aconteceu, para que não se repita e para que possamos construir um novo país, com uma nova legislação, um novo modo de se fazer cultura e de se pensar a educação. Então, é um evento extremamente importante. Contamos aí com a presença do professor Ridente do IFISH e da professora aposentada hoje aqui da casa, uma brilhante historiadora da educação, professora Diógenes Aragão. Eu gostaria de lembrar aqui que a Diógenes, até hoje, foi a orientadora da única tese que conseguiu uma menção honrosa nacional da CAPES. Então, é um grande prazer também trazer esse professor aposentado, que militou, trabalhou aqui na Unicamp durante muitos anos, orientou muitas teses, produziu um trabalho intelectual extremamente importante para que venha debater conosco, professores, alunos, funcionários, convidados, sobre esse evento. Olá, gostaria de reforçar a importância da Faculdade de Educação da Unicamp, organizar o evento Golpe, Ditadura e Educação, destacando a responsabilidade da educação, pautar essa discussão em virtude de várias questões. A primeira, que a discussão sobre golpe, ditadura e educação é uma reflexão, mas é também um alerta. Um alerta no sentido da importância
importância da retomada da história, da construção histórica da sociedade brasileira e de como que essa história, ela não é só passado, ela também está presente nas configurações atuais e também nas equações de futuro. Um segundo motivo que justifica a importância desse evento é o fato de que a reflexão sobre o passado, ela tem também como finalidade não repetir, não trazer de novo à baila momentos de violência, de atrocidade, de cassação de direitos humanos. Uma terceira justificativa sobre a importância da Faculdade de Educação organizar esse evento é o fato de que o ato de refletir é um ato também de educação, no sentido de instruir as novas gerações, instruir os jovens acerca das tensões, das contradições que estão presentes na sociedade brasileira e de como que novas equações podem ser construídas a partir desses momentos de conflito. Um quarto motivo é a nossa precária experiência democrática. Os poucos períodos de experiência democrática que marcaram a sociedade brasileira e de como que esses períodos foram capturados, foram interrompidos de maneiras drásticas. A experiência democrática, a primeira experiência democrática de 30 até 37, depois uma segunda experiência democrática de 45 a 64 e agora esse terceiro momento de experiência democrática pós 1985. Ou seja, nós estamos construindo a ordem social democrática no Brasil e isso é educação. Bom, é um prazer estar com os professores, os estudantes da Faculdade de Educação para lembrar os 52 anos do golpe de 1964. Inicialmente eu ia fazer um balanço da minha exposição sobre a questão da cultura, da educação durante os 20 anos do regime militar no Brasil. Mas isso quando eu combinei, quando foi organizado o evento há meses atrás. Agora, no dia 31 de março de 2016, 52 anos depois do golpe, nós temos de novo uma ameaça de golpe no Brasil. Um golpe que não é mais um golpe militar, mas um golpe civil, de uma parte da sociedade civil, né? Muito insuflada pela imprensa, um momento de intolerância no Brasil. Então eu vou tentar lembrar daquele momento, daquela tragédia que foi o golpe de 64 e que talvez esteja de novo se colocando agora com uma espécie de farsa nesse novo contexto. Então eu vou falar daquele tempo, tentando pensar nesses dias de hoje, né, como aquela ditadura que se instaurou no Brasil tinha bases sólidas numa parte da sociedade brasileira e que agora está mostrando os dentes de novo. Então nós nos colocamos aí para pensar o passado, mas olhando também o que acontece no presente. Eu fui convidada para participar desse evento e com muita alegria, portanto, que volto à Faculdade de Educação, porque eu sou professora aposentada, após ter trabalhado aqui quase 3 décadas. E a organização desse evento dá continuidade a outros que a Faculdade de Educação já realizou, do qual eu tive a alegria de ter organizado para discutir a história e a memória recente desse país e a educação, a cidadania e os direitos humanos. E hoje, mais do que nunca,
diante da conjuntura que estamos vivendo, faz-se necessário aprofundar estas questões para que não esqueçamos que o Brasil viveu, na sua maior parte da história republicana, dentro de ditaduras, com conciliações sempre feitas pelo alto. As novas gerações, que foram, portanto, pós-64, não viveram esse período como a minha geração, né? Que saiu às ruas e foi reprimida. Fomos presos, eu fui exilada, depois de ter denunciado 2 policiais militares. E ameaçada pelo delegado Esquadrão da Morte, que era, na época, comandado pelo Sérgio Paranhos Fleury. Então, a necessidade para a construção da democracia, porque a nossa democracia ainda é muito frágil, faz-se, portanto, necessário que eventos como esse, onde as novas gerações que aprenderam o que foi a ditadura através dos livros didáticos, possam se manifestar, discutir, debater, para que a gente avance na construção da democracia no Brasil. E lá se vão 52 anos desde que no Brasil aconteceu o golpe de 1964 e instalou a ditadura. A Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas abre nesse dia de hoje, 31 de março, as suas portas para criar espaços de diálogo, de interlocução, de partilhas e, sobretudo, de troca de experiências em torno do passado, do presente, numa perspectiva de se vislumbrar um futuro. Um futuro que, pensado sob a perspectiva da educação, perspectiva a construção de sociedades mais justas, democráticas, solidárias e, sobretudo, as relações mais humanizadas. Pensar a educação como prática da liberdade. Uma educação que não pode se dar pensada descoladamente de um contexto histórico. Sobretudo nesses dias atuais em que o país vive cenários, testemunha cenários de um acirramento muito preocupante de luta de classes, de mídias, de disseminação de ódios, pouco diálogo e muito enfrentamento violento. Então, isso nos leva a repensar, a refletir e, sobretudo, a tentar intervir nessas situações de opressão, de intolerância e de repressão. Por fim, o período de 64 foram anos de cerceamento das liberdades políticas, civis. Houve censura, houve morte, houve desaparecimentos, e são páginas da história individual e coletiva de um país que não dá para dizer que não existiram. Esse seminário Golpe, Ditadura e Educação, também cumpre um papel de se posicionar publicamente contra qualquer violação dos direitos humanos e a favor de uma educação democrática, solidária, emancipatória para todos e para todas.